Olá pessoal, nesta aula nós vamos aprender sobre os números em Libras, tá? Então os números eles são muito importantes porque eles servem para a gente quantificar as coisas, identificar os lugares, o número das casas, passar o número de telefone e muito mais. E vocês vão precisar realmente aprender os números para estar utilizando ele durante a comunicação em Libras, tá? E os números, ó, o sinal de números, aqui a configuração de mão em S, aqui no peito, ó, números, tá? Aqui é o sinal de números. Vamos começar pelo zero. O zero é a mesma configuração de mão de O, tá? O. Então vai ser zero. O que diferencia? Dependendo do contexto, quando vocês estiverem se comunicando, vocês não vão estar precisando diferenciar. Se eu estou passando uma sequência de números, por exemplo, o número do meu WhatsApp, por exemplo, eu não vou estar precisando identificar que aquilo lá é um zero e não um O, porque a pessoa já vai entender naquele contexto que aquilo se trata de um número. Mas em situações em que eu preciso deixar claro, especificar que aquele sinal se trata de um número e não de uma letra, porque nós vamos aprender que alguns números são parecidos com algumas letras, então nesses contextos que eu preciso diferenciar, antes de fazer o número, eu faço esse sinal aqui de número, para diferenciar que ali é um número e não uma letra, tá bom? Não é sempre que vai precisar, mas quando você precisar diferenciar, vai fazer o sinal de número, como se fosse a teclinha do seu computador, sabe? Quando você vai apertar o Caps Lock ou Shift para ficar com a letra maiúscula. Então, toda vez que você for ativar para ser um número, você vai colocar também aqui, ó, número 0, certo? Dependendo do contexto, se eu não fizer, vai ser o O. Mas se eu ativar aqui, ó, número 0, aí você sabe que isso aqui é um 0, tá bom? Mas, como eu disse, não é sempre que você vai precisar estar fazendo essa diferenciação. Isso aqui é um classificador. Eu estou classificando que esse sinal que eu estou executando vai ser um número, certo? Muito bem. Então, nós temos aqui o 0, com o formato de O. Número 1, certo? Polegar aqui, ó, número 1. Número 2. Número 2. Número 3. Aqui, número 4, número 5, aqui é o mesmo do sinal do V, só que com os dois dedos encurvados para baixo. Número 5, sendo dois ganchinhos. Número 6, eu vou fazer o formato do 6. Começa, ó, faz como se fosse uma bolinha, depois desce aqui o seu dedo indicador até o meio do polegar, ó, fazendo aqui o número 6. 6. Tá? 6, ó, 6. 6. 6. 7. Aqui é o 7, também faz o formato do número 7. 7. 8, mesma configuração de mão do S, certo? Então, dependendo do contexto, se você tiver que diferenciar, ativa aqui o número 8, tá? Dependendo do contexto. 8. O 9 é o contrário do 6, né? O 6 é para baixo, o 9 é para cima. E aí o 6, o 9, vocês vão perceber que algumas vezes as pessoas vão fazer assim, ó, para ficar mais fácil de visualizar. A configuração de mão geralmente é assim, tá? Mas o pessoal sinaliza bastante assim também. Então, dependendo do contexto, você vai entender que se trata do 9, tá? Essa configuração de mão aqui. 9. Tá bom? E o 10, a junção do 1 e do 0. Esses números que eu ensinei para vocês, eles são os números que vão servir para algarismos. Quando eu quiser passar o número de um telefone, o número da casa, certo? Quando eu quiser falar de quantidade, por exemplo, em vez de falar o número 1, eu quero falar uma casa, 2 filhas, 3 irmãs, referenciando-se a quantidade. Então, os números quantitativos, eles são um pouquinho diferentes, até o número 4. Nos algarismos, a gente aprendeu o que é 1, 2, 3 e 4, certo? Agora, quando for quantitativos, não o algarismo em si, vai ser aqui, ó. 1, 2, 3 e 4, certo? A partir do 5 é igual de novo. Então, lembre-se, quando eu estiver falando do algarismo, número 1, o número 2, número 3 e número 4, é assim. Certo? 1, 2, 3, 4. Quando eu estiver falando de quantidades, vai ser 1, 2, 3, 4. E a partir do 5, ambos são iguais, tá? 5, 6, 7, 8, 9, ou 9 e 10. E assim por diante.
11, ó, um de um lado do outro, 11, 12, 13, 14 e assim por diante, tá bom? Então esses são os números cardinais para algarismos e os números quantitativos para quantidades. E temos os números ordinais, que é quando eu, em vez de eu estar falando 1, 2, 1, 2, eu estou falando primeiro, segundo, terceiro, quarto, quando eu estou falando de colocação, de ordem. Então, primeiro vai ser como? O número 1. O que diferencia os números cardinais dos números ordinais é apenas que os ordinais eles possuem movimento. Então, parado é 1. Agora, se eu faço movimento de braço para cima, assim, ó, primeiro, segundo, certo? Parado é 2. Com movimento é segundo. Terceiro, parado, 3. Com movimento, terceiro. Quarto, certo? Parado, 4. Com movimento, quarto. Do 5 para frente, o movimento não é de baixo para cima, é de um lado para o outro, de direita para esquerda. E assim indo e voltando. Então, quinto, ó. Quinto. Parado, 5, com movimento, quinto. Sexto, certo? Parado, 6, com movimento, sexto. Sétimo, parado, 7, com movimento, sétimo. Oitavo, parado, 8, com movimento, oitavo. Nono, ou nono, certo? Parado, 9, com movimento, nono. A partir do 10º não possui movimento, tá? 10º, 11º, aí volta ao normal, tá? Só nos primeiros que tem essa diferenciação de ter o movimento nos números cardinais. Certinho? Aprenderam os números? Voltem lá, nós temos os números cardinais, que são os algarismos, nós temos os números quantitativos, nós temos os números ordinais, que são para ordem, certo? Do 1 ao 4 vai mudar entre os cardinais e os quantitativos, 1, 2, 3 e 4 nos números cardinais e 1, 2, 3, 4 nos números quantitativos. A partir do 5 é tudo igual, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o que diferencia os ordinais dos cardinais é que nos ordinais eles têm movimento, tá? E nos algarismos cardinais não possuem movimento, eles são parados, certo? Aprenderam? Volta o vídeo e pratica quando for necessário. Até a próxima aula.